Bem-vindo a mais uma aula do GTMate. Eu sou o professor Cristiano Sena e nessa aula iniciaremos o estudo da matemática financeira. Para isso, vamos tomar como ponto de partida alguns cálculos elementares, como operações relativas a porcentagens e frações. Então, para iniciarmos, vamos recordar, por meio de alguns exemplos, a como transformar uma porcentagem, escrita na sua forma habitual, para outras duas formas muito comuns, que são a fracionária e a forma decimal. Será fundamental no desenvolvimento dos exercícios sabermos escrever e trabalhar com os números nas suas diferentes formas, ou seja, usar as transformações de uma forma em outra. Assim, 15%, escrito na sua forma tradicional, pode ser visto como uma fração 15 sobre 100, que ao efetuar a divisão de 15 por 100, encontramos na forma decimal 0,15. Assim como 40% pode ser escrito na forma 40 sobre 100, ou ainda 0,4. 2% pode ser visto como 2 sobre 100, ou ainda 0,02. 0,7% pode ser escrito como 0,7 sobre 100, ou ainda 0,007. 30% pode ser escrito como 130 sobre 100, ou ainda 1,3. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, ou simplesmente 1. 27,5% é o mesmo que 27,5 sobre 100, ou ainda 0,275. Assim, quando temos uma fração e queremos determinar qual é a porcentagem correspondente, basta efetuar a divisão. Por exemplo, 1/8 pode ser visto como 0,125. E 0,125 corresponde naturalmente a 12,5%. Ou ainda, 6/5 é o mesmo que 1,2, que é o equivalente a 120%. A fração 7/3 é o equivalente a 2,333, uma dízima periódica de período 3, que é o equivalente a aproximadamente 233,3%. 3/8 é o mesmo que 0,375, que corresponde a 37,5%. 5/9, na sua forma decimal, é a representação periódica 0,555, uma dízima periódica de período 5, que equivale a aproximadamente 55,5%. E a fração 3/4, correspondente ao decimal 0,75, equivale a 75%. Agora, vamos trabalhar com 3 problemas elementares, mas que são fundamentais no desenvolvimento dos problemas envolvendo porcentagens. Cada problema será acompanhado de um respectivo exemplo. Então, começamos pelo problema 1. Dados P e Q, qual o percentual de P em relação a Q? Ora, se queremos determinar a porcentagem que P representa em relação a Q, basta efetuarmos a divisão de P sobre Q. Ao determinar o quociente dessa fração, podemos escrevê-lo imediatamente na sua forma percentual. Por exemplo, qual a porcentagem que 21 vale em relação a 30? Ora, sabemos que 21 representa naturalmente a fração 21/30. Fazendo a simplificação dessa fração, podemos escrevê-la na forma dividindo por 3, numerador e denominador, como 7/10. Daqui, podemos transformar essa fração 7/10 imediatamente numa porcentagem por 2 caminhos igualmente simples.
Ou multiplicamos numerador e denominador por 10, observando que 7 décimos é o equivalente a 70 sobre 100, ou imediatamente 70%. Ou desse ponto, poderíamos escrever que 7 décimos é o mesmo que o decimal 0,7, e da mesma forma podemos transformar na porcentagem de 70%. O segundo problema fundamental no cálculo de porcentagens é o seguinte: dados P e Q, determine P% de Q. Se queremos determinar uma dada porcentagem de um número também dado, basta multiplicarmos os valores envolvidos, ou seja, P% de Q é o equivalente ao percentual P sobre 100 multiplicado por Q. Como exemplo, vamos determinar 12% de 65. Ora, 12% de 65 é o equivalente a 0,12, 12%, multiplicado por 65. E o produto encontrado é o resultado, 7,8, é o resultado de 12% de 65. E no terceiro problema, dados P e Q, qual o valor no qual Q corresponde a P%? A fração 5/8 corresponde a 0,625 ou 62,5%. O que esse resultado nos indica é que 5 corresponde a 62,5% de 8. Ora, digamos que a pergunta fosse: 5 corresponde a 62,5% de quanto? Sabemos por essa conta que é 8. Mas se não soubéssemos, 5 corresponde a 62,5% de que número? Poderíamos obter esse resultado simplesmente invertendo o valor desconhecido pela porcentagem, ou seja, 5 dividido por 62,5% é igual ao valor desconhecido. Então, se queremos determinar qual é o número no qual 5 corresponde a 62,5% desse valor, podemos simplesmente dividir o número pela porcentagem que ele corresponde. E 5 dividido por 0,625 equivale a 8. Então, no caso do problema proposto, se queremos determinar qual o valor no qual Q corresponde a P%, podemos simplesmente dividir Q por P sobre 100. Esse é o resultado que vai nos indicar qual é o número no qual Q corresponde a P% desse valor. Então, em mais um exemplo, vemos o seguinte: 28 correspondem a 35% de quanto? Ora, para sabermos qual é o número no qual 28 representa 35% desse valor, podemos simplesmente dividir 28 por 35%. Assim, vamos obter esse valor desconhecido que representa o 100%. E 28 dividido por 35% é o mesmo que 28 dividido por 0,35, multiplicando por 100, numerador e denominador, obtemos 28 vezes 100, dividido por 35, simplificando 28 e 35 por 7, 4 vezes 100, 400, dividido por 5, é igual a 80. Ou seja, 28 representa 35% de 80.